Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Então, hoje estou aqui para um vídeo de opinião do livrinho que saiu muito recentemente, que foi este, Vidas Adiadas, de Dorothy Comson. Desde já quero muito agradecer à Porta Editora por me ter cedido este exemplar. Quando eu vi que ia sair, fiquei muito curiosa, essencialmente porque ele é continuação de um outro que eu já li há alguns anos. E como ele é assim mais do género de thriller, suspense, mistério, que é dos livros que eu mais gosto desta autora, eu quis logo então ler e muito obrigada então mais uma vez à Porta Editora. E então este livro vai ser a continuação deste Um Erro Inocente, da Dorothy Comson. E do que é que nos vai então falar este livro? Este livro conta-nos a história de duas meninas, as meninas do gelado. E quem foram estas meninas do gelado? Foram duas adolescentes que, à semelhança do que acontece muitas vezes na realidade, foram abusadas, violentadas, manipuladas por um homem. E no fundo de tudo, foram elas vistas como culpadas do que aconteceu e foram vistas como as provocadoras e as originárias então deste acontecimento. Não vos posso contar muito mais, foi só para vos explicar então quem são estas meninas. Só vos posso dizer que neste livro vai haver um assassinato e estas duas meninas vão então ser apanhadas nesta teia e vão estar envolvidas então de algum modo neste acontecimento fatídico e vão ver as suas vidas revolvidas mesmo, viradas do avesso. Não vos posso então dizer o que acontece aqui, mas basicamente o que acontece aqui nós vamos então acompanhar na década de 80, quando estas meninas então eram adolescentes e aconteceu este assassinato, e depois nós vamos acompanhando o que elas viveram então e vamos também nessa altura e vamos acompanhando o presente, que já é passado 20 anos, penso eu, 20 anos desde que houve esse assassinato, e nós neste livro vamos então acompanhar o desenrolar da investigação de quem foi o culpado, quem é que matou então esta pessoa. É que vos posso dizer isto. E então, eu já li este livro há alguns anos e gostei. E depois, agora, passados 10 anos, Dorothy Comson decide escrever a continuação, lançar a continuação daquela história das meninas do gelado. E então, nós aqui temos novamente como personagens principais estas meninas do gelado, apesar de elas já serem crescidas. Já no outro livro elas já era quando elas eram adolescentes, e depois passado 20 anos, aqui nós temos passado 10 anos desses passados 20 anos, que era o presente na altura daquela ação, daquela história, daquele livro. Portanto, isto passa-se passado uns 30 anos de ter acontecido então esse trágico assassinato quando elas eram adolescentes. Não vos posso também contar muito sobre a história para quem ainda não leu o outro livro, não vos quero estragar. Só vos posso dizer, porque está na sinopse, que então essas meninas do gelado voltam a ser protagonistas e temos também uma nova protagonista nesta história, que é a Verity, e a Verity é filha de uma destas meninas do gelado. A Serena, nós temos a Serena e temos a Poppy. E então, como eu não vos posso falar muito desta história, não vos posso contar muito sobre o que é que nos trata, para não vos estragar a experiência de leitura para quem ainda não leu Um Erro Inocente, mas posso-vos dizer que neste livro nós vamos voltar a ver retratados temas muito importantes, como a violência nas relações, os abusos nas relações, tanto abusos sexuais como abusos psicológicos, violência nas relações, e não só de homens para com mulheres, mas também o contrário. Nós vamos ter aqui casos em que vão ser mulheres a violentar homens fisicamente, que também é muito importante, um tema muito importante de abordar, porque não é assim tão falado, mas existe, é uma problemática que existe nos dias de hoje, e por isso é importante também abordar esse tipo de assuntos. Vamos também aqui ver retratados temas como o consentimento, consentimento mesmo dentro de uma relação. Eu posso estar numa relação e não consentir tudo. É importante às vezes perceber que o facto de eu estar numa relação com uma determinada pessoa não implica que essa pessoa tenha total poder sobre mim e sobre aquilo que faz comigo, ou que seja, porque cada pessoa tem os seus limites, cada pessoa tem as suas vontades, e não é por estar envolvida com outra que isso lhe dá o direito de fazer tudo o que quer. E é uma coisa também muito importante aqui falada. Fala-nos também no poder que as mentiras têm na vida das pessoas, e como isso pode ser fatídico, trágico, e estragar completamente relações, não estou a dizer relações entre homens e mulheres, mas relações familiares,
Vamos ver também como, passados tantos anos, 30 anos desde que aconteceu aquele fatídico acidente, que estas meninas do gelado ainda vão ter as suas vidas voltadas do avesso, ainda não vão conseguir retomar, ter vidas normais, vão estar ainda a ser atormentadas por esses demónios do passado e a sofrer consequências disso, porque aquilo foi na altura um acidente tão grande que elas ficaram marcadas, muito marcadas socialmente, marcadas também. Isso também tem bastante implicância nas suas famílias, as famílias que estão mais próximas, não é? Que as rodeiam, também veem que as suas vidas estão a ser tragicamente afetadas por coisas que aconteceram há anos e com outras pessoas, e mostra-nos também isso. Por isso, eu acho que este livro nos aborda mesmo temas muito importantes e que, para quem gosta desse tipo de temas, acho que vai gostar. Em relação àquilo que eu achei do livro, eu gostei mais do primeiro, do Um Erro Inocente, porque tem mais mistério. Vocês sabem que eu sou mais de mistério, livros de thriller, policiais, suspense, são mais essas coisas. E neste livro nós não temos tanto isso, porque nós neste livro já sabemos quem foi o culpado, já sabemos desde o outro livro, descobrimos logo no final do outro livro quem é que foi o culpado. Portanto, aqui não há assim aquele interesse em descobrir então isso, mas temos também aqui uma parte, a partir, não é logo no início, vocês ainda vão ler assim uma grande parte até chegar lá, em que vai haver aqui umas situações que se vão passar em que vocês não vão saber quem é que está a dizer a verdade e quem está a mentir, e vocês próprios vão ficar confusos com o que realmente se passou e o que se passou, porquê, qual foi o motivo daquilo acontecer e quem então é que está a dizer a verdade, quem é que está a mentir. Vocês próprios, como leitores, vão ficar confusos. Isso também me chamou aqui um bocadinho mais a atenção e me entusiasmou mais a ler. Este livro ainda é bastante grandinho e por isso eu demorei algum bocado a ler, porque já sabem que eu não leio muito depressa. Ele tem 502 páginas, vejam só, não vos vou mostrar, não quero que leiam isto, mas realmente ele demora um bocadinho a ler, mas fez muita companhia numas tardes de piscina, etc. E portanto foi uma leitura agradável, apesar de não ser, como eu vos disse, um dos meus livros preferidos da autora, de eu ter gostado mais de Um Erro Inocente, e mesmo assim Um Erro Inocente não foi dos meus preferidos da autora, mas eu estou a pensar em fazer um vídeo sobre os livros de Dorothy Commoson que eu já li, tenho outros que ainda não li, mas eu queria vos falar porque ela tem thrillers tão bons, que estão ao nível mesmo de qualquer escritor de thrillers, que vocês devoram desde o início, com finais surpreendentes. O decorrer do livro prende-vos mesmo. Eu quero muito que vocês, para quem ainda não deu a oportunidade a esta autora, que dê, porque ela tem livros mesmo muito bons, e para quem gostar de thrillers como eu acho que há livros dela que vocês vão mesmo dar 5 estrelas sem hesitar. E então, digam-me nos comentários, por favor, se vocês estão interessados em que eu faça esse vídeo dos livros da Dorothy Commoson que eu já li, o que é que eu achei, quais é que eu recomendo, etc. Digam-me nos comentários e digam-me também se já leram Um Erro Inocente e se têm vontade de ler este Vidas Adiadas, ou se não leram nenhum dos dois, mas têm vontade de ler os dois. Digam-me por favor nos comentários então o que é que vocês acham. Muitos beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo.